Salve, salve a luz, salve os guardiões da luz, seja bem-vindo ao Cris por Cris Mendes, seja bem-vindo a mais um vídeo deste canal. E você consegue saber se uma criança ela vai te dar problema ou não? Você consegue compreender quando um ser humano nasce para trazer confusão e baragodê? Não? Pois nós vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. E nós vamos falar hoje sobre numerologia kármica. Então, se você se interessa pelo assunto, já curte aqui o vídeo, já comenta, compartilha, já salva o vídeo para você assistir de novo e para você compreender um pouco mais desse mundo dos números. Além disso, antes de começar a entrar um pouquinho mais sobre esse assunto de numerologia kármica, eu quero convidar você para que no dia 29 nós possamos juntos celebrar o altar dos anjos. O altar, ele é à distância e nós trabalhamos ali a energia do altar dos anjos, trabalhando a energia dos anjos, todos os dias 29 do mês eu tenho o altar dos anjos. Se você não recebe as notificações aqui do canal, é só me chamar no WhatsApp 119-8513-0477, 119-8513-0477, que eu tenho lá um grupo exclusivo para as notificações. E também para você ter informações sobre cursos e atendimentos de numerologia kármica, como outros cursos também, que eu sou especialista, ok? Vamos lá? Bom, isso aqui é uma criança. Tá ali com um pouquinho mais dos seus 7 anos aí, né? Tá ali batendo seus 7, 8 anos. Mas eu falo que o que tem que ser já nasce. Neste caso, essa criança, ela tem ímpetos de violência. Ela tem ímpetos que já apontam que ela vai ser uma criança problemática, que ela vai ser uma criança que ela avança para cima da mãe, que ela avança para cima de pessoas próximas. E isso já está descrito dentro dos números dela. O que acontece? A numerologia kármica, caso você esteja caindo de paraquedas aqui, ela é uma numerologia baseada nos 22 arcanos maiores do tarô, também conhecida como numerologia divina. Ela vem falando do ciclo de vida da pessoa e vem falando do histórico dela desde o momento da sua concepção até com 70% de acerto o momento do seu desencarne. E a principal utilidade dela é que ela é um DNA espiritual, mostrando para você as principais situações a qual você deve se atentar para poder seguir a sua vida e para você entender também as pessoas à sua volta. Então, essa mãe me apresentou essa questão numa das viagens que eu fiz agora, né? Fui recentemente a Recife e estava conversando, e aí ela me apresenta uma situação que fala que o filho tem aí um comportamento um pouco mais rebelde. Que criança é essa, né? É uma criança que tem um ciclo de vida 13. Quer dizer, a vida dela muda de 13 em 13 anos. Na kármica, diferente da pitagórica, cada um vai ter o seu ciclo de vida pessoal. Então, uma pessoa pode ter a vida que muda de 5 em 5 anos. O outro pode ter a vida que muda de 10 em 10 anos. O outro de 4 em 4 anos. Cada pessoa tem um ciclo de vida ali para poder se focar. Então, neste caso, é um caso de uma pessoa que a vida ela muda de 13 em 13 anos. E essa criança nasce no momento em que a mãe está passando por um estresse muito profundo e por uma cobrança muito grande. A mãe passa por uma questão onde o relacionamento dela está completamente abalado e sua autoestima também. Essa criança ela vem com uma vida passada 9, que vem falando sobre questões de restrição e sobre questões de uma pessoa que perdeu tudo na vida anterior. Mas perdeu por ela ser impaciente, por ela ser uma pessoa que tinha ali, ela era nervosa, ela era briguenta, ela era estressada. Acho que eu não fiz uma conta aqui, peraí, 2, 3, 4, 8, 10, 17... Foi homem numa encarnação anterior também. Então, já vem de um ciclo onde essa violência, né, o calcanhar de Aquiles desse ser humano numa encarnação anterior, já era a questão de ser uma pessoa briguenta, de ser uma pessoa já mais violenta, de ser uma pessoa que trabalhava ali a sua comunicação de uma forma não muito positiva. Porque se ela vem com 13 para trabalhar nessa vida, tá dizendo que ela
A mente é muito rápida, a comunicação é rápida, mas, ao mesmo tempo, vem falando de uma pessoa que quer ter o controle e a manipulação de tudo segundo o ciclo encarnatório dela. Todas as crianças que nascem de 2000 para cá, a maioria vai ter ou duplo karma ou dupla tendência. O que quer dizer isso? Elas vêm com problemas duplos. 2 vezes situações para trabalhar. Então, no caso dessa pessoa em questão, dessa criança, não tem um karma, né? Ela é uma encarnação vítima, ela não tem um karma, mas ela tem dois pontos na característica da personalidade dela que vão dizer que é preciso um momento de atenção. O 11, eu sempre falo que o 11 ele vai sinalizar a questão da sedução, a questão do eu consigo levar, a questão do eu te levo no bico, né? Eu vou te conduzindo para que você faça o que eu quero, mas sem que você muitas vezes se aperceba que quem tá te manipulando sou eu. Né? Na verdade, eu estou te contando uma história, mas na verdade eu estou te manipulando a meu favor. O 11 ele tem muito disso. Normalmente, as pessoas 11, elas têm ali, ou elas passam por uma questão ali de abuso material, abuso, às vezes, sexual, elas têm ali uma questão, né, de algo não resolvido na sexualidade. Essa criança, ela já traz essa questão de questões não resolvidas já na encarnação passada. Ela já traz essas questões de violência já de uma encarnação passada. Então, significa que nessa encarnação, essa criança, ela precisa logo desde cedo ser levada para trabalhar a água, para trabalhar as emoções, né? Então, uma natação, uma aula de dança, uma aula até realmente de artes marciais que vão ensinar um pouco mais a disciplina. O histórico dessa criança é histórico de uma criança que não respeita nem as pessoas que a olham. Enquanto a mãe trabalha, ela é olhada por alguém. Este alguém, essa criança, ela acaba procurando vídeos adultos e reproduzindo aqueles vídeos adultos, sendo que na casa não tem pessoas que assistam vídeos adultos, que tenha este costume de assistir vídeos adultos. Mas ela vai atrás já, porque o instinto dela... a Cris, mas será que não pode ter sido a mãe, um irmão, alguém que mostrou? A próprio histórico da criança, que fala sobre essa questão do 11 muito presente, que fala dessa questão do 13 muito presente, dela já ter uma encarnação passada na qual ela já tem um histórico de violência, ela já tem um histórico de destruir as coisas que estão à volta, precisa-se de atenção. Aqui a gente entra num caso que o conhecimento vai me dizer, por exemplo, que se essa criança, por exemplo, for feita no candomblé, não vai resolver. Se essa criança, por exemplo, tiver que, vamos supor, dentro da maior parte do culto brasileiro, aceitar algum espírito, não vai resolver. Essa criança precisa passar por uma modificação, uma remodulagem para que ela consiga se assemelhar. Dentro das esferas de ancestralidade pela qual a mãe caminha, acredito que aqui uma egrégora junto a Ifá ajudaria. Ajudaria, equilibraria, resolveria? Talvez não. Porque é uma criança que traz junto de si a egrégora desses espíritos desequilibrados sexualmente junto dela. E espíritos que subem. Então, conclusão, é uma criança que já tem com ela uma questão, poderíamos dizer, de íncubos e súncubos? Sim. O que são íncubos e súncubos, Cris? São espécies de demônios que se alimentam da energia da sexualidade. Alimento do sexo. Então, quando você tá lá brincando sozinho, sabe? Mas não é brincando de vez em quando para se conhecer, mas que você brinca realmente, sabe? Para poder ali, naquela coisa do vício, esses espíritos se alimentam dessa energia. Por isso que tem gente que quanto mais transa, mais quer transar. Quanto mais pratica a violência, mais violento quer ficar, porque estão muitas vezes influenciados espiritualmente por essa parte. Aí, Cris, não pode ser falha do caráter da pessoa?
O fato de você atrair determinados tipos de espírito já mostra que em algum momento existe uma falha dentro da sua energia, dentro do seu caráter. E que isso, em alguns momentos, quando é detectado cedo, pode ser resolvido. Caso contrário, pode ser amenizado. Em outros momentos, precisa ser cortado o laço que une emocionalmente as pessoas para que a pessoa que está envolvida com essa pessoa que é mais violenta não sofra. Porque tem casos que depois não vai ter mais saída. No caso daqui, tem. Então, o que fala, né? Uma gravidez 11, 13? O que uma gravidez 11, 13 vai falar? Eu falo que nem toda gravidez ela é desejada. Existe uma egrégora que diz que a mãe tem que amar o filho, que a mãe tem que, né? Ai, Deus, eu tô gerando, eu tenho que amar. Desculpa, gente. Mais de 25 anos de atendimento. Eu poderia enumerar centenas e dezenas de mães que não suportam seus filhos. E eu poderia enumerar mais umas centenas e dezenas de mães que amam seus filhos como filhos. E outras centenas e dezenas de mães que amam seus filhos como homens, como parceiros. Porque nós estamos falando da natureza humana. Nós não estamos falando de laços consanguíneos. Em tempos muito remotos, na família só transava, só criava-se outras famílias dentro do próprio núcleo da família, que era para conservar a pureza do sangue. Essa coisa de você ter relacionamento dentro da família e as crianças nascerem defeituosas e tudo, isso é muito recente. Muito antigamente, isso não existia. A incompatibilidade genética, ela pode ocorrer em vários momentos, sem necessariamente as pessoas terem o mesmo DNA. Então, a família era conservada junto, porque se não fosse da mesma família, não se casaria, não se uniria, para não ter mistura, para não ter miscigenação. Então, o relacionamento entre duas pessoas, ele pode vir de várias formas. Essa criança em questão, por exemplo, ela já está com os seus 7, 8 anos, ela já está no momento em que ela antecipou até a puberdade dela. Então ela se toca, ela chama a cuidadora para tocar, para poder, né, estar ali junto com ele ali. Mas Cris é 7 anos. Numa idade carnal. E a idade mental dessa criança? Hoje em dia você pega uma criança que já tá nascendo com dente, tá? A criança já nasce. Outro dia eu vi um vídeo de um bebê de 3 dias já engatinhando dentro do berçário. Por quê? Porque o planeta girou, meu bem. O planeta girou, só você que não viu. Então, o tratamento de uma criança dessa é psiquiátrico, porque precisa de remédios para inibir essa questão desses impulsos sexuais, desses desejos. Precisa de um tratamento realmente alopático. Só uma terapia não resolve. Precisa-se realmente de um conselho médico aqui. Precisa-se de uma questão da espiritualidade, porque existe. A própria mãe tem uma sensibilidade que sente, sabe, aquela nuvem negra pela criança. Precisa trabalhar isso. A ajuda médica, com a ajuda espiritual, com a ajuda terapêutica, no sentido dessa criança praticar um esporte, uma natação, algo. Esse triângulo vai trazer um equilíbrio para que essa criança não se torne, de repente, um abusador aí, uma pessoa que fique pegando mulheres e outras pessoas e abusando delas. Então, o que eu quero dizer com esse vídeo? Eu quero dizer que muitas vezes você só vai conhecer a real natureza da pessoa quando você pegar a data de nascimento. Porque, por exemplo, essa criança aqui, até segundo os relatos da própria mãe, é uma criança que mente e que você acredita nas mentiras dela, porque ela é altamente convincente. Claro, ela é um 13, ela sabe usar o poder da comunicação, ela sabe usar o poder da palavra dela, ela sabe convencer você que você tá errado, mesmo você estando certo. Então, quando você tem um espírito desse nível, reencarnado, e é um espírito que vem com uma vontade de liberdade muito grande, você precisa estar atento. E lembrar sempre de respeitar as pessoas que estão à volta. Pessoas são pessoas. E nós amamos as pessoas de uma forma que não é explicado ainda por que você ama um e não ama o outro.
E quando você gerar filhos, não significa que você vai amar todos iguais. Isso é uma mentira. Você tem, para cada filho, você tem um sentimento específico. Ele te gera uma coisa específica, porque é uma pessoa. E pessoa você pode ir com a cara dela ou não. Filho você pode ir com a cara dela ou não. Estamos conversados? Então, trouxe um pouco dessa numerologia. Se você quer se aprofundar mais nesse assunto, entre em contato comigo, 119-8513-0477. 119-8513-0477. Beijo nas asas, abençoados sejamos todos e até um próximo vídeo e tchau.